Bom, pessoal, então no começo da aula eu comentei brevemente com vocês a respeito do ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o ciclo de vida da célula, que ele é composto por dois períodos, o período da intérfase e o período da divisão celular. O que é a intérfase? Intérfase é o período no qual a célula vai sofrer transformações e vai se preparar para poder se dividir. Então, é durante a intérfase que vai ocorrer transcrição gênica, síntese proteica e duplicação do material genético. O núcleo interfásico, então, durante a intérfase, nós teremos na célula o núcleo interfásico, caracterizado pela presença de DNA descondensado, ou seja, no formato de cromatina. Quando essa célula entra para o processo de divisão celular, essa cromatina se condensa formando os cromossomos. E daí eu pergunto para vocês, por que isso acontece? Por que é importante que ocorra a máxima condensação do material genético para que a célula possa se dividir? Ou, em outras palavras, por que a cromatina ela tem que se condensar e se transformar em cromossomo para que a célula possa se dividir? A resposta é muito simples. Pensem só, uma célula-mãe ela vai duplicar o seu material genético e vai ter que dividir esse material de maneira equitativa entre as células filhas. É muito mais difícil para a célula fazer essa distribuição quando o DNA encontra-se descondensado na forma de cromatina. Então, essa condensação da cromatina em cromossomo vai facilitar esse processo de distribuição do material genético entre as células filhas. Então, é basicamente por conta disso que deve ocorrer essa máxima condensação do material genético. Bom, como eu acabei de dizer, é durante a intérfase que vai ocorrer a duplicação do material genético que encontra-se ainda na forma de cromatina. E quando a célula entra no processo de divisão celular, essa cromatina se condensa formando o cromossomo. E o que é o cromossomo? Como que ele é? Então, aqui nós temos uma imagem representativa do cromossomo. Então, ele apresenta como se fossem dois bastões unidos, que são chamados de cromátides irmãs, que nada mais são do que cópias do DNA. Então, o cromossomo ele é constituído por uma sequência longa de bases nitrogenadas do DNA, acoplado à sua cópia. Então, as cromátides irmãs, elas são idênticas entre si, são cópias entre si. Elas permanecem unidas no cromossomo por meio de uma região que nós chamamos de constrição primária, e essa constrição primária recebe a designação de centrômero. E o que é esse centrômero? Lembra que eu comentei num slide anterior que na cromatina ocorrem áreas de eucromatina alternadas com áreas de heterocromatina. Eucromatina são regiões no DNA descondensadas, enquanto que heterocromatina são regiões do DNA altamente condensadas, onde não ocorre transcrição gênica. Quando essa cromatina, como um todo, sofre a condensação para formar o cromossomo, as áreas de heterocromatina se condensam ainda mais, formando essas constrições, que no caso a constrição que mantém as cromátides irmãs unidas vai ser a constrição primária, que recebe o nome de centrômero. Podem ocorrer outras áreas de constrição, chamada de constrição secundária ao longo dos braços do cromossomo, ou seja, ao longo das cromátides irmãs, dependendo da quantidade de heterocromatina que ocorre naquele filamento de DNA. Nota, então, aqui nós temos a definição de centrômero, então, que corresponde à região mais condensada do cromossomo, caracterizada por áreas de heterocromatina e que permite a união das cromátides irmãs. A posição desse centrômero é variável entre os cromossomos presentes no núcleo de uma célula. Essa variação na posição do centrômero possibilita a classificação dos cromossomos em diferentes designações. Então, nós teremos cromossomo metacêntrico, caracterizado pela presença do centrômero bem no meio, na região central desse cromossomo, formando braços cromossomos de tamanhos idênticos. Submetacêntrico, quando esse centrômero está um pouco deslocado do centro. Acrocêntrico, quando esse centrômero está ainda mais deslocado do centro, ou seja, está tendendo a uma extremidade, de forma que nós teremos um braço cromossômico muito pequenininho e um mais longo, e o
e o telocêntrico, que é quando esse centrômero encontra-se completamente em uma das extremidades do cromossomo, de forma que o cromossomo fica apenas com um braço. Essa variação na posição do centrômero entre cromossomos garante ainda uma diferenciação, uma variabilidade genética, digamos assim, entre esses cromossomos, uma vez que o centrômero é uma área de DNA inativado, ou seja, é uma região do DNA que não vai ser codificada, então a partir da qual não vai ocorrer síntese proteica, né? Então os genes nessa região estão inativados. Aí vocês vão me perguntar, qual a quantidade de cromossomos que ocorre no núcleo das células? Quantos cromossomos ocorrem no núcleo das células? Depende. Isso é variável de acordo com a espécie. Então, para cada espécie, existe um número característico de cromossomos. Lembrando que nas células somáticas, o que são células somáticas? Células somáticas são todas as células do corpo animal, do corpo humano, com exceção dos gametas, que os gametas vão ser células que nós dizemos que são células sexuais haploides, que mais adiante nós vamos conversar sobre eles. Então, com exceção aos gametas, todas as células do nosso corpo são células somáticas, tanto do corpo do animal quanto do corpo humano, por exemplo. Nessas células somáticas, os cromossomos ocorrem aos pares, que nós chamamos de cromossomos homólogos. Então, nós vamos ter aquele cromossomo, né, com suas cromátides irmãs, fazendo pareação, né, andando junto com outro cromossomo com suas cromátides irmãs, sendo que um vai ser de origem materna e outro vai ser de origem paterna. Então, nas células somáticas, esses cromossomos ocorrem aos pares, sendo designado como cromossomos homólogos. E por isso que as células somáticas são ditas como células diploides, ou seja, elas vão ter 2 N de cromossomos, 2 pares de cromossomos, digamos assim. E qual que é a quantidade de pares de cromossomos, ou seja, qual que é a quantidade de cromossomos homólogos que ocorrem na célula? Isso é variável, depende da espécie, como eu já disse. Vamos pegar como exemplo, eu coloquei essa tabelinha, vamos falar da drosófila. No núcleo da drosófila existe um total de 8 cromossomos, ou seja, 4 pares de cromossomos homólogos. Vamos lá para o humano. No humano, existe no total, dentro do núcleo de uma célula somática, ou seja, de uma célula diploide, 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos homólogos. E daí, essa quantidade total de cromossomos e de pares de cromossomos homólogos vai variar de acordo com a espécie. Aí no processo de divisão celular, como por exemplo durante a mitose é uma divisão celular no qual a célula-mãe duplica o seu material genético e distribui ele de maneira equitativa para as células-filhas, originando 2 células-filhas com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe. Então, durante a mitose, esse centrômero ele sofre uma duplicação. Aí vocês lembram da aula de citoesqueleto, dos centríolos? Na mitose, os centríolos eles vão se duplicar e migrar para polos opostos das células e a partir desses centríolos os microtúbulos vão se polimerizar formando um fuso que nós chamamos de fuso mitótico. Esses microtúbulos vão se unir aos centrômeros dos diversos cromossomos que existem no núcleo da célula e quando ocorrer a atração desses microtúbulos, as cromátides irmãs que compõem esses cromossomos vão se dividir no processo da mitose. Então, é basicamente dessa forma que vai ocorrer a distribuição do material genético no processo da mitose, né, para suas células filhas. Aí vocês vão me questionar, tá? Você disse que nas células somáticas que elas são diploides, ou seja, que os cromossomos ocorrem aos pares, formando o que nós chamamos de cromossomos homólogos, sendo nesse par um cromossomo de origem materna e um cromossomo de origem materna. Mas por quê? Vocês vão me questionar, né? Por que as células somáticas são diploides e os gametas eles são haploides? Ou seja, nos gametas nós não teremos pares de cromossomo homólogo. Por quê?
Então, aqui esse slide mostra para vocês como que esses cromossomos homólogos se comportam no núcleo de uma célula somática. Nós vimos que a quantidade de cromossomos homólogos, de pares de cromossomos, depende de cada espécie. Nós conversamos que nas células somáticas, então, os cromossomos ocorrem aos pares. Então, esses dois cromossomos aqui são ditos cromossomos homólogos, sendo um de origem materna e o outro de origem paterna. Notem que cada cromossomo com suas cromátides irmãs. Um detalhe interessante do cromossomo homólogo é que os genes que ocupam a mesma posição em cada cromossomo, eles determinam uma mesma característica genética. E eles são chamados de genes alelos. Então, por exemplo, aqui, ó, como exemplo, né? Com relação à cor dos olhos, por exemplo. Os genes que vão ocupar essa mesma posição nos cromossomos homólogos são são ditos genes alelos, e são eles que vão estar implicados nessa posição aqui, nesse locus gênico, a determinar a cor dos olhos. A cor dos olhos daí vai depender da dominância de cada gene, seja o gene materno ou gene paterno, qual gene vai dominar sobre o outro, né? Daí entra aquela questão de gene dominante ou recessivo. Então, essa é a característica de como os cromossomos ocorrem numa célula somática. Então, cromossomos homólogos aos pares, sendo um de origem materna, um de origem materna, e os genes que ocupam a mesma posição nesses pares de cromossomos são ditos de genes alelos, que determinam uma mesma característica. Então, essas células somáticas, quando elas se dividem, elas mantêm constante essa característica de 2N. Essa ploidia é mantida constante quando essas células somáticas se dividem por meio da mitose para originar células filhas idênticas a ela. Porém, gente, o que vai acontecer? Nos gametas, eles são ditos células haploides, ou seja, os cromossomos não ocorrem aos pares, porque no processo de fecundação, vocês concordam que o oosto vai combinar o seu material genético com o material genético do espermatozoide? Eles vão somar o seu material genético. Então, os gametas, que são as células sexuais masculina e feminina, eles se originam a partir de um processo de divisão celular que nós chamamos de meiose, onde uma célula somática 2N vai duplicar o seu material genético e vai passar por duas divisões meióticas, ou seja, a célula somática duplica o seu material genético e passa pela meiose 1 e pela meiose 2 para, a partir dessa célula-mãe, ocorrer a formação de 4 células filhas com metade do seu material genético. Então, os gametas, eles são considerados haploides, porque eles não apresentam pares de cromossomos homólogos. Eles vão apresentar metade do número de cromossomos característicos da espécie, porque quando vai ocorrer a fecundação, ou quando ocorre a fecundação, existe o somatório do material genético do macho com o material genético da fêmea. Então, essa imagem aqui eu coloquei para vocês só para exemplificar, né, esses dois processos de divisão celular que eu acabei comentando, que é a mitose e a meiose. A mitose é o processo de divisão celular que a célula somática sofre para originar células filhas idênticas a ela. Então, como vocês podem ver, ocorre a duplicação dos cromossomos e na mitose vai ocorrer a separação das cromátides irmãs de cada cromossomo, dando origem a duas células filhas idênticas à célula-mãe. Já na meiose, vai ocorrer a duplicação dos cromossomos de uma célula somática, por exemplo, e daí essa célula somática vai passar por dois processos de divisão meiótica. Nós teremos a meiose 1, onde primeiramente os cromossomos são separados, e depois a meiose 2, onde as cromátides irmãs desses cromossomos vão ser separadas, de modo a formar 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Esses processos de mitose e meiose nós vamos ver em mais detalhes na nossa próxima aula. Nesse momento eu estou apresentando só para vocês
já começarem a entender esse contexto que depois abordaremos com mais detalhe. Bom, então agora vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão do ciclo celular. Como eu já falei agora há pouco, o ciclo celular, então, é o ciclo de vida da célula, que ele é composto por 2 períodos. O período de intérfase, que pode ser dividido em 4 fases. Como vocês podem ver aqui, a intérfase vai ser constituído pelas fases G0, G1, fase S e G2, né? E essa intérfase, ela vai se alternar com o período de divisão celular, que pode ser a mitose ou que pode ser a meiose. Então, nessa aula, nós vamos conversar sobre os eventos que ocorrem durante a intérfase. Então, gente, a intérfase é o período que vai preceder a divisão celular e é um período no qual a célula vai estar passando por diversos eventos que vão preparar essa célula para que ela possa se dividir. A intérfase ela é dividida em 4 fases. Nós temos a fase G0, que é um período que nós dizemos de repouso celular, onde na realidade a célula está mantendo a sua atividade metabólica, ou seja, durante a fase G0, a célula está cumprindo com sua função. Quando essa célula que está na fase G0 recebe uma sinalização para ela se dividir, ela passa da fase G0 para a fase G1. Nessa fase G1, vai ocorrer uma intensa transcrição gênica e síntese proteica, além de crescimento, em especial, né, do citoplasma da célula, porque essa célula está se preparando para poder se dividir. Lembrando que durante o processo de divisão celular não ocorre transcrição gênica e nem síntese proteica. Então, antes da divisão, a célula tem que produzir toda a proteína que ela necessita para possibilitar esse processo de divisão celular. Depois da fase G1, a célula entra na fase S, que é nesse período da fase S em que vai ocorrer a duplicação do material genético, ou seja, a replicação do DNA. Em seguida, ocorre a fase G2, onde a célula termina de se preparar, havendo duplicação de centríolos e produção dos microtúbulos, né, das fibras proteicas que vão estar implicadas na formação do fuso mitótico no processo de divisão celular, por exemplo. Lembrando que, ao longo de todas essas fases da intérfase, o DNA ainda encontra-se descondensado no formato de cromatina. Então, vamos pensar o seguinte. 2 células filhas acabaram de se formar por meio de um processo de mitose. Logo depois que elas saem desse processo de mitose, como vocês podem ver nesse ciclo, essas células filhas entram no período de G1, onde está ocorrendo transcrição gênica, síntese proteica. E daí, essas células filhas, né, que acabaram de sair de uma divisão celular, elas vão decidir se elas entram para a fase G0 e mantêm só a sua atividade metabólica ou se elas vão continuar se dividindo, ou seja, se elas vão continuar no período G1. Então, é na fase G1 que a célula ainda tem a possibilidade de definir o seu rumo, de definir se ela vai dar continuidade a se preparar para entrar na divisão ou se ela simplesmente vai se manter em repouso, digamos assim, cumprindo apenas com suas funções. Então, aqui a célula tem uma importante decisão a ser tomada e tudo isso é determinado por meio de sinalização química e fatores de crescimento. Então, se a célula precisar se dividir por meio de sinalização química, ela vai permanecer em G1 e dar continuidade às demais fases da intérfase. Se ela não precisar se dividir, ela vai entrar na fase G0 e ficar só cumprindo com sua função e tendo as suas atividades metabólicas. Aí, posteriormente, após a fase G1, a célula entra na fase S. A fase S é a fase de não retorno, porque é nessa fase em que vai ocorrer a duplicação do material genético. Lembrando que na intérfase o material genético ainda encontra-se descondensado.
mas essa fase é de não retorno, porque uma vez que duplicou o material genético, ela tem que completar a intérfase e iniciar a divisão celular. Então, a partir dessa fase S até os cromossomos se separarem, por exemplo, a célula ela vai estar com 4N de cromossomos, porque vocês concordam que a célula somática tinha 2N? Nesse momento, então, ocorre uma duplicação, então ela fica durante um período temporário com 4N de cromossomos. Bom, então como que ocorre esse processo de duplicação ou replicação do DNA? Lembrem que o DNA ele é uma fita dupla de nucleotídeos cujas bases nitrogenadas são complementares e ele forma como se fosse uma dupla hélice. Então, para que haja a duplicação do DNA, primeiramente vai ocorrer a quebra das pontes de hidrogênio que mantém essas bases nitrogenadas complementares unidas, associadas. Para isso, uma enzima chamada helicase vai fazer a quebra, né, dessas pontes de hidrogênio e a abertura dessa dupla fita de DNA, de modo que cada fita que constitui o DNA vai servir de molde para a confecção de uma nova fita. Por isso que se diz que o processo de duplicação, de replicação do DNA é semiconservativo, porque cada nova fita dupla de DNA a ser formada leva consigo uma fita molde da molécula de DNA antiga. Bom, depois que a helicase rompe, quebra essas pontes de hidrogênio e faz a abertura dessa dupla fita de DNA, cada fita vai servir de molde para a confecção de um novo filamento com bases nitrogenadas complementares. Para isso, uma enzima chamada primase, ela vai reconhecer um trecho específico de nucleotídeos de cada uma dessas fitas de DNA e colocar uma breve sequência de bases nitrogenadas ali, formando o que nós chamamos de primer. Esse primer serve para que uma outra enzima, agora chamada DNA polimerase, reconheça esse primer e a partir desse primer, essa enzima DNA polimerase ela vai caminhando sobre essa fita molde de DNA e conforme ela caminha sobre a fita molde de DNA, ela vai fazendo a leitura das bases nitrogenadas e causando a atração, né, atraindo novas bases nitrogenadas para compor essa nova fita de DNA em formação. Notem que o DNA ele é composto por uma fita dupla, né, de nucleotídeos helicoidal. Então, uma outra enzima chamada topoisomerase, ela vai fazendo o desdobramento, ela vai desenrolando essa dupla hélice de DNA e impedindo que ela volte a se enrolar para que ocorra esse processo de replicação. Então, esse processo de montagem de uma nova fita de nucleotídeos complementar a cada fita molde de DNA vai ocorrer em cada uma das fitas. Então, a gente vai ter DNA polimerase caminhando na fita de cima e a DNA polimerase caminhando na fita de baixo. E a inserção dos nucleotídeos vai sempre respeitar a complementariedade das bases nitrogenadas, de modo que guanina é complementar à citosina, adenina vai ser complementar à timina. Só que, gente, nem tudo é tão simples nessa vida. Lembra que eu falei para vocês que a fita dupla de DNA, cada uma das fitas que constituem essa fita dupla de DNA, elas correm em sentidos opostos, elas são antiparalelas. Então, na fita dupla do DNA, nós temos uma fita que inicia numa terminação 5' e termina numa terminação chamada 3', enquanto que na outra fita é o oposto. E a DNA polimerase, ela não consegue correr nos dois sentidos. A DNA polimerase, que é a enzima responsável por depositar, né, por alocar nucleotídeos complementares
a uma das fitas moldes de DNA, ela só consegue a DNA polimerase andar em um sentido, que é o sentido 5', 3'. Então, vocês concordam que em uma das fitas molde de DNA, essa DNA polimerase, ela vai conseguir andar livremente e de maneira contínua. Então, notem aqui essa imagem. Conforme a helicase, nós temos a fita dupla de DNA aqui, certo? As bases nitrogenadas, nucleotídeos mantidos unidos por meio de pontes de hidrogênio. Conforme a helicase vai quebrando essas pontes de hidrogênio e a fita dupla vai se abrindo, em uma das fitas molde, a DNA polimerase vai reconhecer aquele primer que foi depositado pela enzima primase e a partir desse primer, a RNA polimerase vai conseguir vir caminhando nessa fita molde de DNA e formando uma nova fita dupla de DNA. Então, em uma das fitas, conforme a forquilha que vai abrindo, né, conforme a fita dupla vai sendo aberta pela helicase, a DNA polimerase vem de maneira contínua depositando novos nucleotídeos para a formação dessa nova fita dupla de DNA. Porém, na outra fita de DNA, né, decorrente da abertura aqui pela helicase, a DNA polimerase não vai conseguir caminhar de maneira contínua, porque ela não consegue correr no sentido contrário, certo? Então, para isso, o que vai acontecer? Conforme essa fita dupla de DNA vai sendo aberta pela helicase, vem a primase, põe um primer, e daí a DNA polimerase reconhece esse primer e ocupa, né, preenche um espaço com novos nucleotídeos. Aí, a helicase abre mais um pouco essa dupla fita de DNA, novamente, a primase vem, coloca um primer, a DNA polimerase reconhece esse primer e faz mais um fragmento. Então, enquanto numa das fitas molde de DNA, a DNA polimerase consegue correr de maneira contínua e formar uma nova fita de DNA de maneira contínua, na outra, isso vai ocorrer de maneira descontínua e fragmentada. Sempre havendo a necessidade de abrir um pouquinho a fita dupla, vem o primer, aí a DNA polimerase preenche esse trecho com nucleotídeos, formando o que nós chamamos de fragmentos Okazaki. Tá? Então, em uma das fitas do DNA, essa constituição, né, essa produção dessa nova fita de DNA a partir de uma fita molde, ela vai ser descontínua, fragmentada, ocorrendo a formação de fragmentos Okazaki. Depois, uma outra enzima, né, depois que já ocorreu a formação dessa nova fita, uma outra enzima chamada exonuclease vem removendo esses primers e completando, né, esses primers com sequências de nucleotídeos adequadas para a formação do DNA. Posteriormente, depois que as duas fitas molde de DNA já foram completadas, ou seja, depois que já ocorreu a duplicação do DNA, vem uma enzima chamada DNA ligase, estabelecendo as pontes de hidrogênio entre as novas bases nitrogenadas, novos nucleotídeos que constituem essas novas moléculas de DNA, tá ok? Uma outra informação interessante, gente, é que quando vai ocorrer o processo de duplicação, de replicação do DNA, onde há essa quebra das pontes de hidrogênio, abertura dessa fita dupla e a partir de cada uma das fitas molde de DNA, uma nova molécula de DNA vai ser constituída, esse processo de replicação ele não começa num único ponto da fita de DNA. Lembrem que uma fita dupla de DNA ela pode ter até 2 metros. Se a duplicação começar a ocorrer só em um trecho, vai demorar muito tempo para que todo o DNA seja duplicado. Então, diversos pontos dessa fita dupla de DNA começam a sofrer essa duplicação e daí essa dupla fita de DNA, ela vai se abrindo aos poucos e vai se duplicando. Então, nós vamos ter várias áreas, né, vários pontos de origem de replicação para acelerar o processo. Como vocês podem, como está representado nessa imagem aqui. Bom, gente, referente à interfase e replicação, o que nós tínhamos para conversar foi basicamente isso. Aqui eu tinha colocado um vídeo para vocês que exemplifica esse processo de replicação do DNA. Eu vou deixar o link desse vídeo
na descrição dessa aula e eu peço que vocês assistam, porque explicando de maneira estática fica difícil realmente entender. Mas com base na explicação que eu dei e vendo esse vídeo, vocês vão entender completamente, vocês vão entender perfeitamente como que se dá esse processo de replicação do DNA de maneira semi-conservativa e essa questão de uma fita ser constituída de maneira contínua e a outra de maneira fragmentada. Então, vejam o vídeo porque ele vai ser de grande utilidade para vocês e nos vemos na próxima aula.